cercado sem saída 36 minutos e nem um zumbi morto. Minutos foi só isso que eu durei. 0 zumbis mortos e olha que eu já joguei muito Zomboid na vida. Voltei pro projeto Zomboid depois de um tempo parado e a atualização B42 trouxe algo que eu não esperava. Zumbis que abrem portas, que invadem as janelas e os malditos corredores. Escolhi o modo mais punitivo que existe, o Extinção. Eu realmente achei que eu poderia voltar por cima. A meta é 100 dias vivo em Rosewood e bora ver até onde eu chego. Nasci numa casa em Rosewood, a cozinha quase vazia, só uma faca cega na gaveta. Já comecei mal armado. Mal dei uns passos e os zumbis arrombaram as janelas. Então eu corri para os fundos, eu sabia que existia uma casa de ferramenta por aqui, mas a pergunta era como é que eu ia conseguir entrar. Estava tudo trancado. Então eu apelei logo pelas janelas. E felizmente eu consegui uma aberta. Entrei então pela janela e fui diretamente nas prateleiras que haviam ali. Eu sabia que essas casas de ferramentas sempre guardam boas ferramentas para usar como armas e acabei me deparando com canos de ferro. A primeira tentativa falhou, mas eu vou voltar para tentar pegar mais uma vez. O meu maior problema são esses zumbis que estão me perseguindo aqui e a apreensão de aparecer um zumbi corredor, porque a gente sabe que no modo extinção da B42 tem uma chance de aparecer corredores para tentar lhe pegar. Mas a verdade é que eu precisava tirar eles de perto da casa de ferramentas, para então fazer minha segunda tentativa. Não foi dessa vez, então eu decidi que precisava de mais tempo e por isso eu preciso afastar mais ainda os zumbis de lá. Fui então para a garagem da casa porque eu sabia que lá poderia haver também algumas coisas úteis para carregar comigo. Apesar de não haver nada nas prateleiras, eu percebi que havia um porão, então decidi entrar. Eu sabia que precisaria ganhar tempo, eu só não sabia quanto tempo eu poderia ganhar com essa decisão. O ouro realmente estava lá embaixo. Achei uma pá e algumas outras ferramentas que eu poderia usar como arma, mas logo eles invadiram tudo. E foi assim que o primeiro quase morreu. Foi aqui que eu percebi que esse seria um desafio de várias tentativas. Aqui, nesse momento, eu percebi que a B41 ficou realmente para trás e o modo extinção seria o meu novo desafio. Essa é a parte onde muitas pessoas se enganam com o projeto Zomboid. Esse é um jogo de repetir, tentar de novo, mais uma vez e de novo. É assim que você vai conseguir fazer um grande resultado, sobreviver grandes momentos em Projeto Zomboid. Esse é um jogo sobre morrer, renascer e tentar mais uma vez. Dei a sorte de renascer na mesma casa onde a gente começou o jogo na primeira partida. Eu já sei o que eu devo fazer. A pergunta aqui é, será que eu vou realmente conseguir fazer? Para nos ajudar nesse desafio, eu fiz inclusive um pequeno aplicativo, uma pequena modificação no game. Ele se chama Use e fica aqui no canto inferior esquerdo da tela. E calma, eu já sei que existem coisas parecidas no game, mas eu vou usar essa oportunidade também para treinar minhas habilidades de modder para Projeto Zomboid. Se você quiser saber mais sobre o Use, vamos conversar um pouco nos comentários, assim a gente pode dividir alguma informação. Vamos voltar ao que interessa. Eles estão todos lá fora e agora eu preciso tomar cuidado, já que essa será a nossa primeira base. O primeiro plano então será fortificar esse local aqui de uma forma mínima, para que os zumbis não entrem tão facilmente e a gente consiga usar esse local como um descanso inicial para então expandir as nossas influências para outros locais. Então temos um plano central que é de fortificar essa casa inicial. Por isso agora eu preciso ter muito cuidado com o meu combate. Os corpos dos zumbis devem ficar aglomerados longe do local da casa, porque eu li e também vi que o cheiro dos zumbis na B42 pode me deixar doente. Apesar de sabermos também dessa modificação do cheiro dos cadáveres que ficam aos arredores de onde a gente está próximo,
Eu também sei que ao enterrar os corpos em covas, essas covas previnem o cheiro de se espalhar desde a geração passada. Então, agora eu preciso usar a pá que eu encontrei no passado para fazer covas ao redor aqui do local e então enterrar esses cadáveres. Eu estava procedendo com muito cuidado porque eu sabia que eu iria encontrar o passado por aqui. E ali está ele. Eu sabia que ele estava rondando a casa e eu sabia que esse momento estava próximo, mas o que eu não sabia é que ele havia se tornado um corredor. Eu fiquei nervoso nesse primeiro encontro e não pude lutar muito bem, então eu decidi apenas derrubá-lo. Dessa forma, eu ganharia tempo para então derrotá-lo. Eu sabia que ao derrotá-lo eu havia apagado para mim a imagem do passado, mas também fazia uma promessa a mim mesmo de que, em toda derrota, iria buscar os restos mortais, derrotá-lo e enterrá-lo. E essa seria uma nova missão a partir de agora. Bem, agora, enquanto eu terminava o serviço sujo de recolher os corpos mortos ao redor da casa para prevenir o cheiro de se espalhar pelo local, eu também pensava no que faria depois. Agora, devo ir descansar um pouco na casa para também assistir o programa de treinamento de carpintaria, que vai passar no canal Living in Life sempre depois do meio-dia. E se você é novo nesse jogo ou está pensando em começar nele, é muito importante que preste atenção nesses momentos de reflexão, pois aqui existem grandes dicas para que você faça no seu próprio jogo. E se tiver dúvidas, a seção de comentário é sua, fique à vontade, eu vou responder todas elas. E agora chegou a grande hora de assegurar os arredores. E quando eu falo assegurar, eu quero dizer exatamente a casa vizinha, pois aqui nessa região, dessas duas casas afastadas de Rosewood, existem dois alvos que eu preciso limpar. A primeira casa, que será a nossa base, aqui a gente fez todas as covas e limpou aos arredores, e essa segunda casa, onde nós vamos tirar todos os zumbis de perto e então assegurar o local para que não tenhamos mais preocupações com zumbis quando formos descansar à noite. Essa é uma build escolhida para enfrentar corredores, por isso ele é muito forte e resistente. Existem outras habilidades escolhidas também que você pode pausar o vídeo para poder prestar mais atenção. Qualquer dúvida, como sempre, estou aqui para responder. O foco aqui é conseguir correr rápido, longas distâncias, sem cansar. Agora que a casa vizinha estava assegurada, vamos vasculhar tudo ponto a ponto dessa casa e descobrir o que podemos levar para a nossa base principal e então focar em usar tudo para melhorar a segurança da outra casa. Mas afinal, nem tudo acontece como a gente espera. Isso daqui é Projeto Zomboid e eu sempre preciso manter isso vivo na mente. Aqui embaixo tinha uma surpresa me aguardando, então eu vou me preparar para descer. Então um porão e uma caixa abandonada com um serrote dentro. Muito conveniente. Vamos levar tudo isso para lá. Aproveitando que esse zumbi é muito lento, vamos simplesmente tirar ele daqui de baixo e pegar ele lá fora. Quando eu digo que a gente precisa estar sempre atento a Project Zomboid, é isso que eu quero dizer. Project Zomboid não se importa muito em fazer sentido, nem mesmo, às vezes, com a integridade da honestidade do jogo. Os zumbis vão aparecer
e vão aparecer nos lugares que você já viu, vão aparecer em novos lugares, vão estar inclusive lhe esperando atrás de cada esquina. Então esteja atento e sempre ligado. Afinal, essa é a história de como você morreu. Bem, então eu tomei mais um tempo para verificar os arredores da minha base e ver se as coisas estavam realmente seguras. Afinal, nesse momento eu percebi que eu precisava sair um pouco e ir mais longe, procurando novos itens para poder fazer uma melhor segurança nesse local. Eu decidi então deixar tudo que me fazia mais pesado, levar apenas algumas armas e seguir para fora da base. Vamos ver se nós encontramos o que precisamos. Zomboide só reforça o que eu venho dizendo sempre. Ele não se importa com honestidade e vai sim jogar os zumbis a qualquer momento em você. E essa partida tem zumbis corredores, então eu preciso sempre estar tomando cuidado, não só com zumbis únicos que aparecem, mas com chamar a atenção de vários zumbis juntos. Existe uma grande possibilidade de ter não só um, mas vários dos corredores no meio de uma horda, e isso seria fatal. Vamos ver o que eu posso encontrar aqui depois desse pequeno desafio. A batida foi feia e esses carros estão destruídos, mas essa Kombi aqui deve estar em boas condições, pelo menos para nós verificarmos o que tem dentro. No mínimo, nós já temos a localização de uma pequena carruagem para colocar os animais dentro. Mas para minha sorte, a Kombi realmente guardava alguns itens que poderiam ser úteis mais no futuro. Então eu peguei o que podia e segui em frente. Bem, então chegou a hora de finalmente vasculhar a casa da frente. Não consegui entrar pela primeira janela nem a porta, então verifiquei a segunda janela. Apesar de conseguir abrir, me esperava lá dentro um dos donos da casa. Depois de cuidar dele, eu tinha claro na minha mente que o que eu mais precisava aqui era algum conjunto ou caixa de pregos. Eu sabia que não seria tão fácil de achar, mas também consegui achar várias coisas valiosas aqui. Apesar de conseguir alguma coisa aqui e acolá, nada disso me seria tão útil quanto os pregos, então decidi ir para a garagem na parte de trás. Tudo foi mais simples do que eu imaginei. Haviam apenas 2 zumbis aqui dentro. Então, seguindo direto para a garagem de trás, com a esperança de encontrar os pregos. Não foi dessa vez, mas encontrei algumas coisinhas úteis para minha proteção. Nesse momento, eu já começava a pensar que eu iria precisar desmontar algumas coisas na nossa base principal e talvez na casa vizinha para conseguir pregos. Eu precisava barricar toda a minha base e isso era algo prioritário. Eu não podia ter mais zumbis invadindo pelas janelas e pelas portas sem aviso. Com todo esse tempo jogando Project Void, uma das coisas principais que eu percebi é que nós precisamos estar sempre planejando o próximo passo. Project Zomboid não nos dá muita paz, então esses momentos de calmaria precisam ser aproveitados para garantir e assegurar os locais que você vai passar algum tempo. Esses locais a gente chama de base, e foi exatamente isso que eu prossegui fazendo no final do meu primeiro dia. Esse não foi um início perfeito, mas não se preocupe, em Projeto Zomboid nunca é um início perfeito. Você precisa se virar com o que você tem.
No entanto, a gente conseguiu muita coisa legal. O saldo do primeiro dia vai ser muito bom. Vamos encerrar com pelo menos uma base um pouco mais fortificada. Assim, a gente vai conseguir dormir muito mais tranquilo. Vou prosseguir então, desmontando tudo o que eu posso para conseguir bons materiais para fazer as barricadas, principalmente nas janelas. De parecer besteira para você, mas o saldo do primeiro dia é uma casa que vai ser feita de base, com todas as portas ainda inteiras, com poucas necessidades de barricar apenas as janelas. Nesse momento, eu avalio que usar apenas uma tábua em cada janela é um bom começo. Dessa forma, temos certeza que vamos escutar os zumbis batendo nas portas e nas janelas antes que eles acessem o quarto principal que eu vou usar para descansar. Estamos chegando ao final do primeiro vídeo dessa série que eu estou fazendo aqui para o YouTube de Project Zomboid, sobrevivendo com corredores na pior dificuldade que o jogo oferece. Este é um desafio de 100 dias, então o plano e o objetivo central é estar vivo por 100 dias nessa dificuldade. Não sei o que vai acontecer, mas já sei que os corredores são implacáveis. E se você chegou até aqui, deixa o estado e a cidade que você está assistindo esse vídeo, me conta qual é o seu maior recorde de sobrevivência no Projeto Zomboid. Quero agradecer a você que chegou até aqui, pedir o seu like e, se possível, que compartilhe com outras pessoas. Estou começando agora no YouTube, aprendendo bastante. A sua opinião e crítica é muito importante para mim. Se puder deixá-las nos comentários, eu serei muito agradecido. Então, a partir daqui, fique com o reforço da nossa base, enquanto eu barrico todas as janelas e preparo o quarto principal para descansar no primeiro dia. Te vejo no episódio 2, ainda vivo.